E, quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedir. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós seguimos a série Pai Nosso, onde temos aprendido com Jesus, por meio da Bíblia, como modelar as nossas vidas e as nossas orações com a oração modelo. Lá em Mateus, capítulo 6, como foi lido, nós estamos no versículo 12, e nós vamos focar essa noite, que diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A nossa vida depende do perdão. Se não houvesse perdão, não teríamos paz. Se não houvesse perdão, sem o perdão de Deus, estamos perdidos. O nosso sorriso do dia, muitas vezes fingido, sorriso amarelo, seria silenciado pela noite escura, pelo gotejar insistente da culpa que traz à tona os nossos pecados, a nossa ficha. Algo nos incomoda. Sem perdão não há descanso. O perdão é tão essencial ao ser humano que é interessante a gente observar nesse texto que as petições que Jesus está ensinando, as do primeiro grupo, que estão relacionadas ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao próprio Pai, elas, apesar de estarem ligadas no texto elas não estão ligadas. Observe o que o texto mostra no versículo 9 a 10. Portanto, ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, ponto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São sentenças independentes. Mas quando ele vai entrar agora nas nossas necessidades, ele as conecta com essa conjunção, o e. Pai, dá-nos o pão para esse dia, e perdoa as nossas dívidas como perdoamos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Ele conecta elas, porque não adianta a gente ter o pão para sobreviver se não tivermos o perdão. Não adianta a gente ser livre da tentação se não tivermos pão e o perdão. São elementos relacionados que nos tornam dependentes de todo esse conjunto, e por isso clamamos com elas conectadas. E Jesus nos ensina a orar: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus vai nos ensinar: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos pecadores. Perdoa as nossas dívidas. Algumas outras versões vão traduzir como perdoa os nossos pecados, ou as nossas ofensas. É interessante porque o Novo Testamento, ele descreve o pecado de três formas principais. Há algumas outras que se relacionam ao pecado, mas as três principais são transgressão da lei, rebeldia, tudo isso é pecado, transgredir a lei é pecado, rebeldia é pecado, e dívida são maneiras como o Novo Testamento vai relacionar o pecado. Uma falha, um erro que transgride a lei de Deus, um ato de inimizade do ser humano contra Deus, rebeldia, eu faço do meu jeito, que nos afasta do Criador, ou como uma pendência que nós temos para com Deus. Tudo isso em relação a Deus, obviamente, porque antes de violar a lei dos homens, nós violamos a lei de Deus.
não respeitando autoridades. Antes de sermos rebeldes contra os nossos pais, nós somos rebeldes contra Deus, desrespeitando os nossos pais. Antes de magoarmos alguém, ferirmos alguém com calúnias, com mentiras, com fofocas, ou mesmo com falta de sei lá o que, seja o que for, antes de machucarmos e ferirmos alguém intencionalmente, nós estamos ferindo e magoando a Deus por infringirmos o princípio, a lei que Ele estabeleceu. E antes mesmo de você se sujar no sistema do mundo, se corromper no mundo, é porque você já virou as costas para Deus. E o pecado gera uma dívida. A linguagem bíblica é dívida. E ao falarmos perdoa os nossos pecados, não está errado. Mas nós podemos perder um pouco da ênfase do ensino de Jesus aqui. Ele usou realmente essa palavra, o texto original grego, não está pecados ali, está dívida. Realmente. Essa é a tradução mais fiel do texto original. Perdoa as nossas dívidas. É uma linguagem que nós conhecemos muito bem. Aqui na série, então, falar de dívida, falar de finanças, sabemos rapidinho. Educação financeira é uma linguagem forte, é uma linguagem que mexe com qualquer ser humano. Falar do bolso, falar de dívida. A vida do ser humano, o próprio ser humano mede a sua vida por dinheiro. Quem é mais, quem é menos, quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais e quem pode menos. A nossa linguagem de maior interesse é essa: lucros, dividendos, ganhos financeiros, entrada, saída, quanto vai me sobrar, quanto eu vou ganhar, quanto me rendeu, quanto eu perdi, quanto eu desperdicei, quanto custou esse jantar, quanto tempo custou essas horas que eu estou aqui aguardando. A gente mede a nossa vida tudo em torno de dinheiro, monetário. É tudo monetário. Nós gostamos de falar disso. Isso mexe no nosso coração. E Jesus usa exatamente essa linguagem para falar da dívida que temos. Temos uma dívida para com Deus. O pecado gera em nós uma dívida que é impossível de se pagar. Não há recursos em nós que sejam suficientes para resolver essa pendência, essa dívida. Não há nada em mim ou que eu possa buscar por conta própria para resolver essa pendência com Deus. Mas de onde vem essa dívida? Nossa, a Bíblia revela isso, que você já tem essa dívida desde que você nasce. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 23, vai nos dizer que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ninguém consegue alcançar o padrão de Deus. Por isso, porque ninguém alcança, todos estão aquém do padrão de Deus. E por estarem aquém, estamos em dívida para com Deus, pois não correspondemos com Ele do jeito que Ele quer, do jeito que Ele é, do jeito que Ele institui. E por não conseguirmos, a gente vai agindo cada vez mais distante dele. Somos desobedientes, somos egoístas, nos tornamos ofensivos, não tão ruins quanto poderíamos ser, mas muito mais do que achamos que somos. Preste atenção. Você talvez não é tão ruim quanto você vê na TV, nos jornais, ou quanto de fato nós poderíamos ser, mas com certeza somos pior do que achamos que somos. Normalmente a gente considera dívida apenas em termos monetários, mas existem dívidas morais também. Dívida moral. Tem um professor que conta a seguinte ilustração: imagina um garoto entrando numa sorveteria e ele pede um sorvete com 2 bolas. A moça faz ali, não é uma maquininha porque é bola, então ela pega assim, serve as 2 bolas de sorvete, entrega para o garoto e diz: são R$10. O garoto olha para o seu bolso e só tem R$5. Ele começa a ficar trêmulo, começa a chorar: meu pai só me deu R$5. E você está ali e você presenciou aquilo. Então você assistiu aquilo, você testemunhou, você disse: não, eu vou pagar a dívida do garoto. Você dá mais R$5 ali para a atendente, ela aceita o seu valor, o seu dinheiro, ela pode aceitar, ela tem que aceitar, e está quite, o garoto está quitado, está livre. A dívida monetária foi paga. Mas imagine essa mesma situação: o garoto recebe a notícia, são R$10. Ele fica nervoso e corre e foge e rouba o sorvete.
E aí a moça começa a gritar, pega ladrão, e ele dá de cara com um policial. E sem entender nada, com o azar dele, o policial pega ele, traz de volta a sorveteria para tentar entender o que está acontecendo aqui. E aí a moça explica, ele pediu sorvete e não pagou, e saiu correndo. E aí ele só tinha R$5 para pagar. E aí você está testemunhando isso. E aí você pega e diz, não, eu vou pagar a dívida dele. A moça não tem mais obrigação de acertar. Porque ele não tem só uma dívida monetária, ele gerou uma dívida moral. Ele precisa quitar a sua dívida para com a sociedade, moralmente. Ela pode ou não aceitar, não é mais obrigação. Ele tem que arcar com essa consequência do furto, do roubo. É uma ilustração que tem as suas devidas proporções, né? Toda essa ilustração é limitada em si. Mas essa ilustração nos ajuda a entender um pouco do que aconteceu na cruz. Quando Jesus pagou a nossa dívida com o seu sangue. Mas a nossa dívida não era apenas monetária com Deus, ela é moral. Nós ofendemos a moral de Deus. E Deus não tinha obrigação de aceitar o sacrifício do Filho. Mas Ele aceita, por graça e por amor, o sacrifício substitutivo, que quita a nossa dívida moral, social, relacional para com Deus. Mas talvez alguém diga, eu não sou culpado, pastor, eu não me sinto culpado. Infelizmente, esse argumento não é legítimo para a sua defesa. Não se sentir culpado. A culpa não é questão do sentimento, concorda? Culpa não está ligada ao sentimento. Se você transgredir a lei, mesmo sem saber, mesmo sem sentir que fez algo errado, você transgrediu, você é culpado pela transgressão. A começar pelas leis de trânsito. Eu não vi aquela placa. Eu não vi que não podia ultrapassar. Pois é, próxima vez preste atenção nos sinais. Preste atenção nas orientações. A culpa não é subjetiva, ela é objetiva. É uma questão de saber se alguém infringiu a lei. Se isso aconteceu, mesmo na ignorância, mesmo sem saber, mesmo sem sentir, a pessoa é culpada. E a Bíblia afirma que todos nós pecamos, transgredimos a lei de Deus. Mas eu não me sinto culpado. Ok? Está tão sensível que tu não sente o seu pecado. Mas a Bíblia diz que tu é culpado por transgredir a lei de Deus. Ao pedirmos perdão, Pai, perdoa as nossas dívidas, é porque nós estamos reconhecendo que somos pecadores. Falhamos em ser bons pais, falhamos em ser bons maridos, falhamos em ser boas mães, falhamos em ser boas esposas, falhamos em ser bons pastores, falhamos em ser boas ovelhas, falhamos em ser bons irmãos. Você sabe que erra. Você sabe que peca e que ainda vai pecar. Você precisa de perdão. Essa é a maior necessidade do ser humano: perdão. Os testemunhos mais comuns de situações de manifestação das pessoas em situação de morte iminente, seja no leito de morte, seja num acidente, mas quando a pessoa está prestes a morrer e percebendo isso, a maior manifestação dos testemunhos de quem presencia isso não é as pessoas clamando por viver mais, é clamando por aceitação de perdão. As pessoas dizendo, só disse meu filho que eu perdoo ele, só disse minha esposa que eu quero pedir perdão. No último instante da vida, é tão intensa essa consciência de que nós precisamos pedir perdão, que é isso que vem à tona. Eu preciso de perdão. Eu vou morrer, mas eu preciso do perdão do meu filho. Eu preciso do perdão do meu pai. Eu preciso perdoar. Essa é a maior necessidade do ser humano. Mas nós fracassamos, porque nós somos naturalmente fracassados, falidos. E eu não falo isso para te colocar lá embaixo, eu falo isso porque a Bíblia diz isso. Mas ela não nos deixa lá, ela nos mostra como sair dessa situação e dessa condição. Mas ela nos mostra isso. Porque nossa falência, nosso pecado não diz respeito apenas ao que fazemos, mas ao que somos. Por isso que tem uns que fazem mais coisas erradas do que outros. Tem uns que vão mais no fundo do poço, na maldade, na arrogância, no orgulho, na sem vergonhice, na promiscuidade, na miséria.
na prostituição, nos vícios. Tem gente que vai muito longe nisso. Nós podemos criar categorias humanas, mas não diz respeito apenas ao que você faz, porque eu sou uma boa pessoa, eu ajudo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não chuto, mas não diz respeito ao que você faz, diz respeito a quem você é, ao que nós somos. É isso que a Bíblia traz, é isso que a Bíblia ensina. Nós não conseguimos viver o alto padrão de Deus. Nós buscamos, redimidos, salvos por Ele, nós buscamos e caminhamos rumo a isso, a ser mais parecido com Jesus, com Ele sendo o centro do nosso coração, que todo o meu ser mostre quem Ele é, como cantamos. Mas falhamos no que devemos fazer e no que não devemos fazer. São duas coisas distintas que a Bíblia trata de maneira separada. Pecados de ação ou de comissão e pecados de omissão. Lembra quando nós estudamos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos diz: lembre-se de que é pecado saber o que se deve fazer e não fazê-lo. Aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz é tão pecado quanto as coisas erradas que você faz. Ah, mas eu não fiz nada errado. Mas está deixando de fazer o que é certo. A Bíblia deixa claro isso. E você sabe. E isso pesa. E agora, consciente disso, a sua lista de dívida aumenta. Pecados de ação e de omissão. Precisamos estar atentos a isso. Mas nós não damos muita bola para esse tipo de pecado. Nós não nos importamos muito com pecados de omissão. É por isso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem entende, quem aprende, quem usufrui do conhecimento, muito mais será cobrado. E Deus hoje está dando a vocês esse entendimento. Não há mais desculpas a partir de hoje sobre isso. O que você deve fazer, não faz. É tão pecado quanto o que você faz que não pode fazer, não deveria ter feito. Qual foi a última vez que você pediu perdão por algo que deveria ter feito? A gente erra, a gente rateia, pisa no tomate, para não falar outras coisas, e a gente chora, a gente se arrepende, a gente fica preocupado com as consequências, a gente chora, pede perdão. Mas quantas vezes você pede perdão a Deus por aquilo que deveria ter feito? Senhor, me perdoa porque eu deveria ter interferido, porque eu deveria ter ajudado, porque eu deveria ter ficado calado, porque eu deveria ter falado algo. Quantas vezes? O pecado sempre nos deixa em dívida em qualquer uma dessas situações. Mas o perdão é tão necessário e indispensável para a vida, para a saúde da nossa alma, quanto o alimento é para o corpo. Alguém disse que se os nossos pecados não forem perdoados, o pão nosso de cada dia apenas nos alimentará como cordeiros que estão destinados ao matadouro. Isso sugere que devemos orar por perdão de cada dia, do mesmo modo que oramos pelo pão de cada dia. Essa é a maior necessidade do ser humano, o perdão. Nós fracassamos porque somos naturalmente fracassados, falidos, estamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Deus, que é rico em misericórdia, infinito em graça e amor, enviou Cristo Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, falidos, mortos. Ele demonstra sua graça e seu amor por nós. Mas Jesus, e somente Jesus, por sua graça e amor, pode nos tirar da falência e nos conquistar créditos para nós. Ele quita a nossa dívida e conquista créditos e méritos diante de Deus por sua honra, por sua glória, por sua vida. Ele coloca um saldo infinito na sua conta diante de Deus. Ele é o perfeito substituto que morre no nosso lugar para salvar e pagar a dívida que jamais pagaríamos por nossos esforços. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz, falando sobre Maria: ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tiago nos diz, Hebreus também nos fala no capítulo 9, 15, Cristo Jesus, ele é o mediador, ele é o meio, é o único de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna.
visto que ele morreu como resgate pelas nossas transgressões cometidas na primeira aliança, cometidas sob a lei da promessa, sobre a lei. Eu transgredi a lei, esse era o primeiro pacto. Cumpra a lei, eu não consigo cumprir a lei, eu quebrei o pacto, eu quebrei a aliança, eu transgredi a primeira aliança. Então Cristo Jesus vem para te resgatar para uma nova aliança, aliança que é pela graça, pelo sangue dele, para que você receba essa herança eterna. Tito nos lembra disso também. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar, limpar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas de boas obras. Esse negócio de boas obras é para espírita, para católico. Não, é para o povo de Deus. Deus nos resgatou, nos remiu, nos faz povo dele para nos santificar, para que nos dediquemos à prática das boas obras. E aqui não é apenas obras de caridade, é obras purificadas, obras boas, um louvor agradável, uma adoração que Deus aceita, uma oração que Deus aceita, porque minhas mãos estão limpas pelo sangue do Cordeiro, livre da culpa. Ele nos purifica. Jesus não dá uma ajudinha para nós. Como uma pregação que eu vi recentemente, Jesus não é a cereja do bolo. Eu tenho uma vida tão boa, só falta Jesus naquela vida daquela pessoa. Nossa, o cara é tão legal, só falta Jesus. Jesus não é a cereja do bolo. Jesus é a essência. Jesus é tudo, o centro. Ele não nos dá uma ajudinha, ele nos salva, nos resgata, porque nós somos dele. Ele extingue a dívida e nos diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Creia nisso. Para os que estão em Cristo não há condenação, não há culpa. Você está livre da culpa, porque Jesus levou de uma vez por todas. O martelo foi batido pelo santo juiz. Glória a Deus por isso. Então você não precisa disfarçar os seus erros. Você não precisa viver a vida de hipocrisia que tanta gente tem nojo e medo das igrejas. Eu vou na igreja e só gente falsa. Sim, assim como você que não está indo, mas ok. Mas sim, é gente falsa, porque às vezes a gente fica nesse aspecto de fingir algo que não somos aqui. As pessoas vêm para cá, não, lá fora eu tomo uma cerveja, mas agora na igreja eu não vou tomar. Quando tiver evento com o pessoal da igreja, eu não vou tomar. Peraí, por que você não vai tomar? Qual a sua motivação? Você está querendo mostrar uma santidade maior, alguma coisa assim? Teve uma vez um pastor no acampamento de adolescentes que falou: tudo o que você faz lá fora, que você não faria aqui, é pecado. Tudo que você faz aqui e não faria lá fora é pecado, porque a gente distorce a motivação. Eu tenho que ter uma vida de integridade. Deus nos chama para uma vida de integridade. Ele não te chama para você virar um monge, talvez alguns ele chame para isso, mas para você se abster de tudo e viver num monte e lá deslocado para isso. Ele te chama para viver nesse mundo em santidade, em integridade, ajustando, sem disfarçar. Eu reconheço os meus erros, eu assumo os meus pecados, porque eu estou num processo de santificação, de me tornar mais parecido com Jesus. Ele me tirou da lama, mas eu tenho consciência de que quando eu tiro alguém da lama, essa pessoa sai suja, não sai? E a vida cristã agora é um caminhar com Ele, enquanto Ele tira a lama de nós. Ele nos dá vida e nos tira da lama. Agora Ele vai tirando a lama do nosso corpo. E a gente vai percebendo: tinha mais sujeira do que eu imaginava. Achei que eu já estava limpão, mas estou mais sujo do que eu imagino. Tinha dentro do ouvido e eu nunca vi. Dentro do nariz, na minha cara, ninguém nem me falou. Estava aqui com uma lama. A gente vai ver, tem muita lama. E a vida inteira Deus vai limpando, tirando. Esse é o processo de santificação, de eu me tornar puro diante dEle. Mas diante de Deus eu já sou puro. Eu já estou limpo, sem lama nenhuma. Por quê? Porque não é pelo meu esforço em tirar a lama. É porque Cristo Jesus, Ele é o limpo e perfeito oferecido no meu lugar. E Deus me aceita nisso. E é por isso que eu consigo ir tirando a lama da minha vida. Vocês entendem esse processo, a diferença? Ele me salvou e me aceitou. E agora vai me salvando, me tirando da lama de mim. Coisas que eu não percebia. Uns estão muito sujos. Uns precisam passar num lava-cara. Outros querem usar só uma mangueirinha. Mas todos estão sujos. E vão continuar sendo lavados nesse processo. Precisamos de humildade para reconhecer, não precisar falhar, não precisar bancar. Não, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 5 anos já me batizei faz 30 anos. Como é que eu vou reconhecer que eu luto com esse tipo de pecado, que eu menti, que eu caí na pornografia, que eu estou mentindo, que eu estou desviando dinheiro?
que eu estou fazendo que não é meu, que eu pego coisas da empresa e levo para casa. Como que eu vou fingir que eu sorrio, mas estou sempre podre por dentro, amargurado, não libero perdão? Deus te chamou para uma vida de integridade, de leveza. Não para você colocar uma máscara de crente e fingir. Isso é uma igreja, é um lugar de tratamento, de cura. Na época foi moda, algumas igrejas colocavam a placa, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque a pessoa que vem ali achando que é perfeita, ela está no lugar errado. Aqui tem pessoas que estão procurando em Deus aperfeiçoar a sua vida nele, mudar. Depois de ter uma nova vida, né? Você não quer aperfeiçoar, quer uma nova vida e aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Então não disfarce. Deixa Ele eliminar os resquícios da velha vida em você, pelo poder do Espírito Santo, tornar você mais parecido com Cristo Jesus. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E agora? O texto está falando de dívida em relação ao pecado. Talvez alguns tenham pensado, ainda bem que eu vou ter que perdoar os meus credores financeiros. Não. Se tem alguém te devendo, pode continuar cobrando. Não é disso que a Bíblia está falando. A não ser que, né, a Bíblia nos ensina, nos orienta que nós não devemos ser rigorosos e severos ao exigir pagamentos financeiros de pessoas que não podem nos pagar sem arruinar a si mesmo ou a sua família. Então, se a pessoa não pode, eu não estou precisando, eu não preciso, estou aqui. Isso a Bíblia ensina. Mas isso é um plus aqui. O foco é a dívida de injúria, a dívida de ofensas que as pessoas fazem contra você, a dívida de pessoas que fazem mal para a sua vida, ataques, seja por intenção, seja sem intenção, mas que ofende, seja por omissão, por não ter feito algo que deveria ter feito em relação a você. Jesus está comparando o nosso perdão para as pessoas com o perdão recebido do Pai. Olha o nível que ele coloca, o perdão que ele te dá. Se nós estamos aqui porque somos perdoados, se Ele nos dá uma nova vida pelo perdão, é esse perdão que nós precisamos estender aos outros. Não quer dizer que não é uma condição isso, não quer dizer que ao perdoarmos os outros, Deus dá o direito de sermos perdoados por Ele. Isso é uma contradição com a Bíblia, porque nós estaremos tornando o perdão uma obra para a aceitação de Deus. E Deus não nos salva pelas nossas obras, pelo que eu faço, nem que sejam obras boas, né? O perdão, a caridade, não é isso. Isso é um fruto de uma nova vida, do perdão de Deus. Não é condicional, não é uma ordem temporal que Ele está ensinando, não é uma sequência temporal, tipo você precisa perdoar alguém para que Deus te perdoe, mas é uma questão de atitude. Uma pessoa incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca se arrependeu ou pediu perdão. Uma pessoa que diz: Pai, perdoa os meus pecados, mas não perdoa as ofensas dos outros, não entendeu o peso do seu próprio pecado. Se essas palavras, assim como nós perdoamos os nossos devedores, começam a travar na sua garganta, começa a ficar meio, mais ou menos. Se elas não puderem ser ditas sem que nomes de pessoas venham à sua memória, sem que o rosto de alguém venha à sua mente, você precisa resolver isso. Então a primeira parte da sua oração cai por terra. Se você está com esse nome, com essa pessoa, com essa situação na sua cabeça, que trava na hora de dizer assim como eu perdoo, sem hipocrisia. Uma vez que os nossos olhos foram abertos para a enormidade da nossa ofensa contra Deus, em comparação com isso, as ofensas que os outros nos fazem se tornam pequenas. Quando a gente tem noção do quanto a gente ofende a Deus na nossa vida, as ofensas dos outros ficam menores para nós. Mas se nós tivermos uma percepção exagerada das ofensas cometidas por outros contra nós, isso prova que nós minimizamos as ofensas que nós cometemos. Devemos relevar mais. Isso não é ignorar o que as pessoas fazem contra nós e nos ferem, mas é perdoar as afrontas que nos são feitas, os erros que cometem contra nós. Como é chato, tem gente que é tão mimimi, né, com as coisas, e às vezes as pessoas nem sabem que magoaram, que feriram. A pessoa está de beijo comigo, está de mimimi, está sofrendo ela porque eu nem sei que eu ofendi. E
e ela não vem falar. Isso é a pessoa que só sofre quem não perdoa. Eu nem sei o que aconteceu. Eu estou bem. Mas tu me ofendeu. Mas o que, onde, quando? Vamos conversar. Vamos se alinhar. Tanta coisa, a pessoa abandona, perde relacionamento, troca de igreja, troca de amigos. As pessoas nem sabem por quê. A pessoa tão mimimi, não sei, eu acho que eu pisei no calo dela, mas ela não falou que tinha calo, não sei onde eu pisei errado. Eu não sei dançar tão bem na hora de pisar alguém. Afinal, somos pecadores e falhos. E podemos pecar com intenção ou sem intenção. Nós vamos falhar e precisamos acertar as contas. O perdão estendido ao outro é uma manifestação da fé salvadora na sua vida, da vida de um filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus. A disposição de perdoar é característica dos filhos de Deus. Perdoar os outros traz verdadeira liberdade, paz no coração e na mente. Quando nós falamos em perdão, nós dizemos que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, né? Como também se esquece deles. Já ouviu isso? Deus não se esquece dos nossos pecados, né? O cara lá do Alvo Mais Caneve cantava, né? Lançar os meus pecados no mar do esquecimento. Que Deus lança, né? É uma poesia bíblica. Nós temos a tendência de considerar esquecer os meus pecados como um lapso de memória. Deus deletou da memória dele, ele não lembra mais que eu pequei. Deus não é capaz de fazer isso. Ele sabe que você pecou. Deus não tem um lapso de memória e não consegue mais lembrar que eu pequei contra Ele. Não é isso que é o esquecimento de Deus dos nossos pecados. Ele continua sabendo todos os seus pecados. A questão é que Ele sempre terá esse conhecimento. Mas quando a Bíblia afirma que Deus esquece dos nossos pecados, significa que Ele não mais os usa contra nós. Ele não mais joga na cara os nossos pecados. Não mais nos lembra deles. Está vendo o que tu fez? Lembra? É a 5ª vez já que tu veio me pedir perdão por isso. Deus não faz isso. Ele sabe, mas o perdão de Deus é não jogar na nossa cara. Como o nosso perdão falho é. Eu te perdoo. Mas, aí depois, de novo, eu te perdoo. Mas lembra aquela vez? Aquele dia que tu fez isso? Nossa, que tipo de perdão é esse? É o perdão humano, falho. Não é esse o perdão que nós estamos pedindo para Deus. Ficar jogando na cara das pessoas o erro delas. Coisas que já foram tratadas, que eram para ter sido resolvidas, sentaram na mesa, conversaram, pediram perdão, se abraçaram, estavam bem. Aí depois de outras circunstâncias que acontecem, você já traz tudo à tona, é porque não foi perdoado. Você não vai esquecer aquilo. Foi uma ferida, foi uma marca, foi uma cicatriz. Mas o perdão é você lembrar que perdoou, não é esquecer. Eu lembro que eu perdoei isso. Não vou jogar na cara de ninguém de novo. Perdoar não é esquecer, é lembrar que perdoou. Se Deus fosse nos perdoar na proporção exata em que nós perdoamos aos outros, como seria isso? Seríamos fulminados. Há perdão que você precisa liberar? Há pendências nos seus relacionamentos, circunstâncias? Há débitos contra você ou contra alguém que você precisa acertar? Não adianta deixar na gavetinha do coração, esperando que o tempo faça com que você se esqueça ou que não doa mais. Isso é um perigo. Essa feridinha pode virar um tumor maligno, letal na sua vida. Quem está vindo à sua mente nessa circunstância? Que situação ou pessoa o Espírito Santo tem trazido à sua memória agora? Talvez por isso você tenha adoecido. Talvez por isso você tenha sofrido. Talvez por isso a sua alegria é tão falha, tão pouca, não é plena. Está vinculada às circunstâncias e você precisa ficar buscando eventos, circunstâncias para se alegrar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 nos lembra: se alguém
estiver apresentando uma oferta ao altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Se você não acertar fazendo a sua parte de pedir ou liberar perdão, a sua adoração é vã. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Te deixa envergonhado, orgulhoso, duro. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ouve o Espírito Santo dele falando por meio da palavra, eu estou falando aqui a palavra de Deus explicando para você, você não precisa ouvir uma terceira ou quarta voz na sua consciência. É o Espírito de Deus falando por meio da palavra dele. Se ele está ministrando o seu coração, creia, receba a palavra de Deus. E se ele está ministrando o teu coração, achegue-se ao Pai, achegue-se diante dele, reconhecendo os seus pecados, as suas limitações, pedindo perdão, e você recebe dele o amor e o perdão, e essa convicção, certeza de perdão. Ao mesmo tempo que essa consciência, a mente de Cristo, a presença do Espírito Santo vai te levar à humildade de pedir perdão constantemente, por reconhecer que tinha mais lama do que você imaginava na sua vida. Isso te leva a perdoar e ser uma vida restaurada e restauradora, porque um perdoado perdoa. Nós somos uma comunidade, uma família perdoada, mas queremos ser uma família perdoadora. Somos filhos perdoados, mas queremos ser filhos que perdoam. Somos uma igreja, um povo escolhido, redimido por Deus, mas que quer redimir outras pessoas, perdoar outras pessoas, não por nós, mas pelo perdão estendido a outro. Enquanto eu estava preparando, me lembrei de uma história de um homem que eu já tinha escutado, eu fui pesquisar para pegar mais detalhes. Um homem chamado Gary Ridgway, conhecido como o assassino de Green River. Alguém já viu essa história? Um serial killer que matou em torno de 50 mulheres, considerado o maior assassino em série dos Estados Unidos. Ele matou mais de 50 mulheres. No dia do seu julgamento, ele foi preso, isso em 2013, 20 anos atrás. Em novembro, o julgamento dele, ele assumiu a culpa de todas as mortes. O juiz foi lendo cada processo que tinha sido aberto e o nome das pessoas vítimas, e você se considera culpado, réu confesso. Ele se comprometeu em ajudar a localizar os corpos por onde estavam, isso para reduzir a pena ou mudar, e ele não foi condenado à pena de morte, mas à prisão perpétua. E no dia da divulgação, um mês depois, no dia da divulgação da sentença dele, lá nos Estados Unidos é comum isso, os familiares foram convidados a participar do júri e eles podiam dirigir a palavra para o cara. Você imagina? Os familiares das mulheres que foram abusadas e mortas, podendo falar para esse cara alguma coisa ali. E as pessoas começaram a falar. Agora, você já deve ter ouvido que um sociopata ou um psicopata, ele não tem sentimento em relação aos outros. Ele não tem, um psicopata não tem remorso, não tem um ressentimento, não tem uma afeição, ele não reage emocionalmente às circunstâncias. Isso são opiniões, laudos, né, de profissionais. Ele não reage como é natural de uma pessoa comum, normal, reagir numa situação de emoção, de choro, de alegria, de tristeza. E esse cara, então, voltando, imagina que as pessoas vinham falar com ele. E tem vídeo no YouTube, você pode procurar. As pessoas falavam para ele: você acabou com nossas vidas, eu te odeio, nós te odiamos, você é um animal. Pessoas chorando ali. Você merece o inferno de onde tu não vai sair. Eu desejo que você tenha uma morte lenta, demorada e sofrida. As pessoas falando para aquele cara. E ele, com a sua expressão inalterada, sentado, ouvindo as pessoas. Sério, sem mexer o semblante, sem esboçar nenhuma reação. Então, aparece um cara que era o pai de uma das vítimas. E o homem, em poucas palavras, com a voz embargada, ele diz: você tem aqui
pessoas que te odeiam. Eu não sou uma delas. Você tornou a minha vida difícil de viver de acordo com o que eu acredito. Porque é isso que Deus disse para eu fazer, perdoar. E eu te perdoo. Aquele cara começa a chorar, o psicopata. Começa a se encolher e a chorar ali, contrariando todos os diagnósticos dos profissionais, médicos, que dizem que o psicopata não tem ressentimento. Mas esse é o poder do perdão. Isso salvou ele? Não. Não é a salvação de Cristo, mas é o início. Alguém que apontou o porquê. Um pai que perdeu uma filha, perdoando o assassino ali, no julgamento. Alguns aqui de vocês podem ter tido experiências terríveis de vida, de pessoas que criaram mágoas em vocês, feridas em vocês, ou mesmo traumas em vocês, que já foram resolvidos, que estão sendo, ou que nunca foram. E você não sabe. Você pode ter sofrido muito nas mãos de outras pessoas. Pode estar sofrendo nas mãos de alguém. E se esse for o teu caso, eu te convido a colocar essa situação diante de Deus. A colocar no altar de Deus. Não apenas largar no altar de Deus, mas sim pedir para que o Espírito Santo trate o seu coração. E o modo como você vai fazer isso precisa de cuidado. Não é trivial assim. Precisa de atenção, ajuda, acompanhamento de uma comunidade de fé, de pessoas maduras, da palavra de Deus. Todos nós temos diferentes experiências de agressão feita contra nós. Talvez você tenha um grande problema, ou você considere o seu problema pequeno, normal. Talvez a ofensa que cometeram contra você tente ignorar porque é normal, afinal acontece com todo casal, afinal acontece com todo pai e filho. Afinal, acontece com todos os irmãos, todos brigam, todos se ofendem, e você tenta considerar essas coisas normal, coisas de pai. Ah não, é coisas de igreja, sempre vai ter esse tipo de ofensa, é normal, é coisa de mãe, é coisa de esposo, é coisa de homem, mas isso não é coisa de Deus. Jesus está te dizendo hoje que isso não é normal para a vida que Ele quer para você. Ele quer que você aprenda a perdoar, que aprenda com Ele, assim como Ele te perdoa, te aceita, você estenda perdão e amor ao próximo. Parece utopia falar isso em situações extremas, parece uma coisa de outro mundo, mas na verdade é de outro reino, é do reino de Deus e dos seus filhos, que usufrui do perdão recebido e estendido, que cura, que liberta vidas. É do reino de Deus. Não finja que está tudo bem. Não finja. Não espere o tempo curar. Relógio não é remédio. Pode até ser um paliativo, mas não cura. A Bíblia nos ensina a perdoar. O homem foi simples e direto. Deus me diz para perdoar. Eu te perdoo. E nunca mais vou jogar isso na tua cara, né? Deus te coloca numa família, num corpo, coloca pessoas para te ajudarem nisso. Eu estou à disposição para te ajudar. Há mais pessoas aqui que podem te ajudar. Mas será que você tem consciência da sua pecaminosidade? Da lama que você tem no seu corpo? Das suas falhas? Será que você tem consciência e gratidão pela nova vida? Pelo perdão e restauração? Será que eu quero ser um instrumento para a restauração de relacionamentos e de outras vidas, liberando perdão? Pode não ser, pode ser uma pessoa que vai testemunhar a sua experiência e vai ser tocada por ela, como muitos, provavelmente como eu fui com esse testemunho aqui. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, não é apenas para os ímpios. Evangelho não é apenas para evangelismo, para pregar para o não crente. Evangelho é para mim e para a sua vida hoje, todos os dias. Eu preciso, como um cristão, aprender o que eu dependo de Deus constantemente e que eu quero mais dele, e eu vou usufruindo dele. Há só um que pode te livrar da dor, só há um que pode te livrar da ira, só há um que pode curar a sua amargura, só há um que pode curar o seu rancor, só há um que pode tirar de você a tristeza pelas suas lembranças, só há um que pode tirar de você a culpa, só há um que pode tirar de você a mágoa, só há um que pode fazer novas
todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Só um, irmãos. Deus Filho, que ama a sua vida, te perdoa e te ensina a liberar perdão. A graça de Deus te capacita a fazer aquilo que você naturalmente não consegue sozinho. Talvez você fique pensando, eu não vou conseguir, e eu quero te ajudar a cumprir. Não vai mesmo. Mas eu não sou capaz. Eu te digo, não é sozinho, mas com o poder de Deus agindo em você, o Espírito Santo, a fé, a confiança na graça capacitadora de Cristo, você pode perdoar como Ele te perdoou, porque isso é sobre-humano. Vem do reino de Deus, vem para os filhos de Deus, para quem tem o Espírito de Deus. É somente a graça de Deus que nos torna capazes de viver livre da culpa e capazes de perdoar verdadeiramente. Que como fruto de um coração liberto e perdoado por meio de Jesus Cristo, nós possamos ser libertos para perdoar como Cristo Jesus. Eu vou repetir. Que como fruto de um coração liberto e perdoado por meio de Jesus Cristo, nós possamos ser libertos para perdoar como Cristo Jesus. Que toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder, o Espírito Santo, que atua em nós. Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Muita gente usa esse texto para que você almeje coisas grandiosas na vida. Está sonhando com aquele carro, com aquela mansão, com aquela casa na praia. Creia, busque a Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então eu não vou nem pensar naquela casa para Ele dar uma melhor ainda. Não é isso. Ele te capacita a viver a vida plena dele, a dizer, seja o centro do meu coração, para que todo o meu ser mostre quem tu és. Ele está falando de vida, de devoção, de piedade, de plenitude, de paz, porque é tudo sobre Jesus. E o Espírito dele te capacita a viver a vida que Ele tem para você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos encha dessa graça capacitadora e nos supra em misericórdia. Amém. Feche seus olhos. Nós vamos cantar mais uma vez aquela canção. E vamos orar. Enquanto os meninos se posicionam, convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, pedir para Deus sondar o seu coração. Há alguém, algum nome, algum rosto que venha à sua memória mais rapidamente, que você precisa tratar, que você precisa perdoar ou pedir perdão? Não tenha vergonha de pedir para Deus te ajudar. Não tenha medo de confiar em Jesus e dizer, Deus, eu quero usufruir desse perdão pleno, restaurador. Eu quero estender esse perdão restaurador a outras vidas. Eu quero perdoar e ser perdoado. Eu quero amar e ser amado. Não tenha medo, fale com Deus isso. Deus me ajuda a ser um instrumento de restauração de vidas. Eu quero ser livre da culpa, como nós vamos cantar aqui. Deixa a culpa sobre a cruz, porque Ele leva toda a culpa, Ele leva toda a dor, Ele leva toda a mágoa, Ele leva todas as nossas enfermidades. Peça ajuda do teu Pai. Pai, perdoa os meus pecados e me ensina a perdoar os meus devedores, os que têm débito comigo. Eu quero rasgar as dívidas das pessoas contra mim, assim como o Senhor rasgou a minha. Eu quero amar como o Senhor amou.